Há muito tempo atrás, havia uma lenda segundo a qual era possível invocar uma bruxa chamada Insônia. Para isso, bastava repetir seu nome 3 vezes e, em seguida, ela bateria a porta de quem a tivesse chamado. Não se sabia o que se passava depois, já que quem abria a porta não sobrevivia para contar. A bruxa pertencia a um clã de criaturas amaldiçoadas por contarem mentiras ou falar mal dos outros pelas costas. Seu castigo era vagar eternamente com uma enorme boca na parte de trás da nuca, o que tornava sua presença extremamente desagradável a qualquer vivente. Era uma bocarra desproporcional ao corpo humano, com dentes salientes ao ponto de não caberem na boca fechada. Por esse motivo, essa parte monstruosa da bruxa estava sempre escancarada, numa terrível posição de ameaça. Havia uma parte do ritual que somente aquela boca poderia contar. Portanto, só quem a encontrasse poderia ouvir. E desse segredo resultava que nenhuma pessoa que já tivesse ouvido voltasse a ser vista outra vez. Mas isso não passava de uma lenda antiga. E nos dias atuais, as pessoas não costumam dar muito crédito para lendas, não é mesmo? Nem sempre. Samantha era uma menina curiosa e rebelde. Tinha uma grande atração por temas sombrios e, por esse motivo, uma tarde, ela decidiu fazer algo que nunca antes havia feito. Estava em casa e a mãe, prestes a sair, lhe dava aqueles conselhos já junto à porta. Aqueles conselhos de sempre, quando ela ia às compras e a menina ficava sozinha em casa. Mas Samantha não ouvia ninguém. Ela fingia concordar com tudo, quando estava apenas ansiosa para se ver sozinha e pôr seus planos em prática. Tudo era muito simples. Ela havia lido em algum lugar a respeito daquela lenda que mencionamos e precisava aprontar tudo para fazer um ritual. Estava decidida em que a bruxa aparecesse antes que a mãe dela voltasse do mercado. Então logo se veio sozinha. Ela desobedeceu aos conselhos da mãe e iniciou seus planos. Pôs-se a fazer um ritual para invocar a bruxa. Cercada por uma aura de mistério e atraída pela promessa de aventuras além dos limites do mundano, o seu desejo era insaciável por emoção, e era esse desejo que costumava conduzi-la por territórios proibidos sem nada temer. Assim sendo, ela havia prometido a si mesma que um dia faria isso, e esse dia havia chegado. Era hoje. Com a coragem audaciosa de uma menina determinada, desafiou o desconhecido. Reuniu todo o necessário, traçou símbolos arcanos no chão do quarto e, mergulhando em um mundo de magia e mistério, invocou a bruxa. A princípio, nada aconteceu, o que a deixou meio frustrada. E como nos minutos seguintes tudo continuasse absolutamente igual à sua volta, ela se aborreceu com aquela brincadeira e deixou de lado. As horas passaram, a mãe dela voltou do mercado e tudo parecia absolutamente normal. Mas quando a noite chegou, Samantha não conseguia dormir. Ela estranhou isso, pois nunca teve problemas com insônia. Ao pensar nisso, ela se deu conta de que havia uma coincidência entre o nome da bruxa e o que ela estava sentindo naquele momento. Entretanto, isso não era uma coincidência. Por volta das 3 horas da manhã, quando, cansada de esperar qualquer coisa diferente acontecer, Samantha estava apenas aborrecida por não conseguir dormir, ela repetiu 3 vezes o nome do mal que impedia seu sono. Insônia, insônia, insônia. Nesse mesmo instante, ela ouviu 3 batidas fortes na porta de seu quarto. Com o coração aos pulos, ela saltou da cama e correu abrir a porta. Mas não havia ninguém. Olhou para os 2 lados do corredor, mas estava vazio. Enquanto as velas tremulavam e a atmosfera ao redor de Samantha se tornava cada vez mais carregada, ela sentiu algo como uma presença sinistra se aproximando. Quando virou-se de repente para voltar para a cama, havia uma moça de frente para ela, já dentro do quarto. E nesse momento, a porta fechou-se sozinha. Um arrepio percorreu sua espinha inteira, quando a figura sombria emergiu das sombras. Sua presença imponente, preenchendo o quarto com uma aura de poder inominável. Sem dúvida nenhuma, era a bruxa.
ainda que não se parecesse com uma. A moça que se via diante dela tentava manter-se sempre de frente para a menina, para que ela não descobrisse antes da hora o que a aguardava, simulando ser uma moça de aparência comum, porque de fato, vista de frente, ela tinha o aspecto de uma pessoa normal. Entretanto, como já sabemos, por trás dela havia uma boca enorme, pronta para devorar a menina, assim que se concretizasse a outra parte do ritual. E sobre essa parte, Samantha ainda não sabia. Acontece que se ela mencionasse o nome da bruxa uma vez mais, apenas mais uma vez em sua presença, ou seja, a palavra insônia, isso daria àquela intrusa o direito de devorá-la. Porém, a menina queria apenas saber o que a bruxa faria se aparecesse, mas agora estava com medo e não se atrevia a dizer nada. A bruxa, simulando simpatia, criou várias estratégias para induzi-la a dizer seu nome, mas a menina ia escapando sem querer, por estar muda de terror. "Por que você ainda está acordada a essa hora, querida?" perguntou a bruxa com um sorriso. "O que você tem?" Assustada e despreparada para lidar com as consequências de seus atos, Samantha intuiu que estava enredada em uma teia de perigo iminente e manteve-se calada. A bruxa insistiu, redobrando a brandura na voz, e a menina nada disse. E como permanecia assim, a bruxa, agora com olhos brilhantes de fúria e voz sinistra, mudou o tom e começou a exigir o pagamento pelo seu chamado, ameaçando Samantha com uma punição terrível por aquele ritual. Mas, incrivelmente, ela fazia isso sem sequer mover os lábios, o que deixou a menina bastante intrigada, sem entender o que se passava. Era como se a voz partisse de trás dela. A bruxa, então, armou o bote para lançar-se sobre ela, e suas mãos a prenderam pelos ombros. Nessa hora, a cabeça fez um giro de 180 graus sobre o pescoço, deixando a cara para o lado das costas e a nuca bem próxima do rosto de Samantha. A bruxa, então, começou a erguer o cabelo comprido, descobrindo a nuca. Nesse momento, a porta se abriu de repente e a mãe de Samantha entrou no quarto e, com naturalidade assombrosa, dirigiu-se à filha, perguntando por que ela ainda estava acordada até aquelas horas. Nesse momento, a bruxa afastou-se trêmula, como se apenas a voz da recém-chegada tivesse o poder de intimidá-la. Afastou-se da menina, com a nuca a descoberto, e nessa hora, Samantha descobriu seu segredo. A bocarra hedionda estava à mostra, com todos os seus dentes em evidência. Tal imagem atingiu de golpe a menina, e, sufocada de terror, ela tapou a boca, para que o coração não lhe fugisse por aí. A bruxa, pelas costas, sussurrava o próprio nome, hipnotizando-a. Mas Samantha, que por sorte não ouvia ninguém, desviou o olhar e tapou os ouvidos. Com um esforço tremendo, conseguiu gritar e mandou-a embora. A mãe dela perguntou com quem estava falando, e Samantha só então percebeu que a mãe não via a bruxa. Ela precisava avisá-la. Parecia ser tarde demais. Afinal, Samantha abriu a porta e isso dava direitos à bruxa. Entretanto, ela não podia atacar a menina sem que o ritual fosse concluído. De toda forma, Samantha contou para a mãe o que estava acontecendo. A mãe apenas ria ao ouvir aquela história que lhe parecia criatividade infantil. A menina insistia em vão. Enquanto isso, a bruxa aguardava tranquilo o que iria acontecer. Entretanto, a mãe da menina, sem tempo para perder, com o que ela imaginava realmente ser historinhas da filha, tratou de abrir a janela, onde o dia já amanhecia. Puxou as cortinas e, nessa hora, o sol invadiu o quarto a plena força, irradiando a luz por cada parte daquele cômodo. E esses raios da aurora atravessaram a bruxa, fazendo-a contorcer-se de dor, num espetáculo horrível em que gritava com a boca que tinha na nuca. E nessa hora mostrava seu verdadeiro tamanho. Era gigantesca e hedionda, impossível para um corpo humano. A cara estava coberta pelos cabelos compridos e tudo nela parecia se resumir-se naquele grito surdo que a fez desaparecer no meio do quarto, enquanto a mãe de Samantha seguia sem perceber nada. A menina ouvia ainda o eco daquele espetáculo horrendo em seus tímpanos, mas quando finalmente conseguiu destapar os olhos, era a mãe dela quem estava no quarto,
bem diante dela, com um semblante de ternura, tentando compreender o que se passava com sua filha. Samantha depressa olhou em volta e percebeu que tudo estava calmo, e só então respirou. Abraçou a heroína diante dela e esteve aí, no conforto, sem precisar explicar nada. Mas uma coisa não saía da sua cabeça. Nada daquilo teria acontecido se ela tivesse obedecido aos conselhos que ouviu mais cedo. Ainda sob efeito do que havia acontecido, não conseguia compreender como as horas poderiam ter passado tão depressa. De repente era madrugada e, de repente, ao abrir a janela, o dia já havia nascido. Entretanto, uma coisa que ela não pôde deixar de compreender é que a figura da mãe, ao entrar no quarto, dissipou as trevas com sua presença reconfortante. O amor incondicional e proteção materna nunca vacilam, mesmo diante do desconhecido e do perigo iminente. Com uma coragem nascida do amor, ela enfrentou a bruxa sem saber que o fazia, desafiando sua autoridade e protegendo a filha com todas as suas forças. E deste confronto, tenso entre luz e trevas, a mãe de Samantha enfrentou a bruxa de maneira inabalável, usando seu inconsciente poder materno como escudo contra as forças das sombras. E com o último suspiro de desafio, a bruxa não havia resistido. Foi derrotado pela força imensurável do amor de uma mãe por sua filha. E assim, a menina aprendeu uma lição valiosa sobre as consequências de brincar com o desconhecido e o poder da família para proteger e defender contra as ameaças do mundo. Enquanto o dia iluminava o quarto e a calma retornava à cidade adormecida, Samantha abraçou sua mãe, agora unidas pela experiência de enfrentar o inimaginável juntas. Bom, gente, por hoje é isso. A nossa história está contada. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquela força de sempre pro nosso canal, comenta, compartilha, deixa like e daqui do nosso lado a gente sempre agradece e, claro, deixa um convite aí para vocês verem outros vídeos como esses aqui também no canal. Terror pesado, terror com humor, terror com aventura, enfim, todas as formas de terror são muito bem-vindas aqui ao Entorno da Fogueira, tentando trazer sempre as histórias que mais agradem a vocês. Então, obrigado de sempre, um grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!